Agora nós vamos para o segundo tópico, irmãos, e eu quero associar o segundo tópico, o terceiro tópico também. Nele, né, nós vamos ver que a cruz também revela a justiça e o amor de Deus. Para tanto, né, eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 3 e versículo de número 21 em diante, onde Paulo aqui manifesta, através das Escrituras, como a justiça de Deus e o amor de Deus se revela através da cruz. Vamos lá. Ele disse assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Percebe que para que haja justiça é necessário que se coloque a lei, né? Que se tenha uma lei, mas ela vai ser manifestada, ele está dizendo que manifesta sem lei, porque ela está sendo expressa, né, no cenário da cruz, né, da crucificação. Então ali não há uma lei, ali há uma oportunidade, né? Ali há uma porta que Deus abre para que nós possamos escapar da condenação da lei, que já está expressa, né, por Deus lá em Gênesis, né, quando ele disse para o homem, né, se você me obedecer, viverá, se me desobedecer e comer da árvore do fruto da vida, certamente morrerá. Então Paulo está dizendo assim, mas agora se manifestou, ou seja, quando Cristo surgiu, nasceu, né, neste mundo, se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, né, para todos e sobre todos os que creem, né, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência ou tolerância de Deus, para demonstrar da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus manifesta a sua justiça, né, através do ato do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e todos aqueles que creem nesse ato, nessa porta, nessa oportunidade que Deus está dando, pela fé, né, eu creio, né, ele então é absolvido, né, da sua condenação, a ira de Deus é desviada dele, pelo fato de crer, né, naquilo que Deus está colocando. E observe que o que Deus está colocando não é uma regra, e sim uma oportunidade, né, em que você, enxergando, reconhece aquela oportunidade como um meio de se livrar da condenação e recebendo, aceitando a Cristo como seu Salvador. E o meio pela qual nós alcançamos isso é pela fé, crendo, né, crendo no que Deus está ali propondo. E dessa forma, né, essa proposta que foi feita a Jesus, né, na propiciação, ou seja, no derramar do seu sangue, né, Deus demonstrar sua justiça, né, e remir, né, pagar o preço, Jesus pagar o preço pelos nossos pecados, e Deus então tolerar, né, enquanto nós não fazemos isso, ele tolerar, não derramando a sua ira, e com isso demonstrar a sua justiça, né, nesse tempo presente, para que ele mesmo seja tanto o justo quanto o justificador, né, daqueles que creem no seu Filho. Então veja bem, irmãos, com isso, né, nós temos aí demonstrado através da cruz tanto a justiça quanto o amor de Deus. Agora nós vamos de maneira mais premonirizada, é isso que fala? Então agora nós vamos de maneira pormenorizada, né, estudar um pouco mais aí sobre este contexto. Primeiro, onde está a justiça de Deus neste mundo injusto, né? Quando nós olhamos para este mundo, né, nós nos perguntamos isso, né? Onde está a justiça de Deus neste mundo injusto? Esta famosa indagação, ela tem atravessado séculos, né? Séculos e séculos. E se a gente olhar para o texto bíblico, alguns textos bíblicos, nós vamos ver até alguns personagens bíblicos, né, fazendo este questionamento. Nós temos, por exemplo, no livro de Salmo, né, a seguinte pergunta: por que os ímpios prosperam e os inocentes sofrem, né? Os justos parecem guardar em vão
a sua integridade. Essa é a tônica do Salmo 73, onde Asaf parece procurar sinais da presença da justiça de Deus, né, para nela se agarrar, enquanto os seus pés estão quase resvalando, quase escorregando. Asaf então descobre que nem sempre a justiça de Deus se manifesta na vida destes, né, e enquanto eles estão vivos, né, ou enquanto eles estão prosperando. E sim, mas ele continua observando e ele percebe que o fim dessas pessoas, né, que entre aspas estão prosperando, acontece de maneira abrupta, né, e trágica. Então Asaf percebe, né, consegue perceber que a injustiça, né, a prosperidade na injustiça tem seu preço, e então ele rapidamente recobra a sua razão, né, e se agarra na justiça de Deus, porque de certa forma, né, cumpre-se o ditado, né, aqui se faz, aqui se paga, e a gente não vai perceber isso quando a pessoa está prosperando, e sim no momento mais à frente, né, em que a lei da semeadura vai alcançar essa pessoa. Então ela vai pagar por aquilo que fez, algo vai acontecer a ela, né, desde que ela continue na prática do erro. É óbvio que se ela se arrepender, né, Deus terá misericórdia assim como teve de nós, mas enquanto ela permanecer na tenda da impiedade, da perversidade, fatalmente, né, a justiça há de chegar, né, e ela vai pagar. Então quando Asaf observa isso, né, ele percebe que parece que a injustiça ela dá lucro, ela faz bem, né, mas a gente analisando um pouquinho mais detalhado, a gente vai perceber que há um preço, e muitas vezes também a gente percebe, né, irmãos, que parece que essa pessoa não recebeu a punição devida, né, pelo que fez e tal, e a gente fica refletindo se vale a pena, né, prosseguir na integridade. Pois eu te digo, né, mesmo que ela passe por essa vida sem receber a punição, nós temos que entender que naquele dia, no grande e terrível dia em que o Senhor há de julgar, né, grandes e pequenos, ricos e pobres, feios e bonitos, né, gordos e magros, ou seja, todas as pessoas, elas hão de comparecer, todas as pessoas que não aceitaram o sacrifício feito por Cristo na cruz, elas hão de comparecer ante o tribunal, ante o trono, né, do juízo final, e ali elas vão ter de confessar que Jesus é o Senhor, vão ter que se dobrar diante dele, e vão ali receber a sentença, o castigo, né? Infelizmente para elas não haverá mais oportunidade, né, porque a oportunidade que nós temos se chama hoje, né, infelizmente elas vão receber. Então isso também nos consola, né, em continuar cumprindo aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Prosseguindo, né, veja bem, vamos aí por parte para que a gente não se perca aí. A lição toda ela é bastante empolgante, ela é bastante doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação aqui, ela é bastante minuciosa, né, detalhista, e a gente precisa ir devagar para a gente poder ir entendendo. Pois bem, a cruz mostra de forma clara como Deus trata a injustiça, né, com justiça, e como Ele não faz acepção de pessoas quando o assunto é justiça, né? Deus não tem preferência, quando o assunto é justiça, Ele age mesmo, né? E a cruz mostra isso, né? A cruz também mostra a tolerância de Deus, né? Nós lemos o texto agora anteriormente, né, na proposta feita de Deus a Jesus, em tolerar, em esperar, né, em dar um tempo até que se manifestasse a hora em que Jesus viria a este mundo para pagar o preço. Então o texto lá diz: a quem Deus propôs, né, na propiciação do seu sangue, deixar impune os pecados anteriormente cometidos, né, e na sua tolerância esperar um momento para que houvesse a absorvição ou a punição daqueles que aceitarem e daqueles que não aceitarem. Então nós vemos também na cruz essa demonstração de tolerância, né? Mas também
a cruz mostra como ele age quando chega a hora. Né? Quando é a hora da justiça, nós vemos também na cruz a justiça de Deus sendo manifesta, né? De forma bem clara e como eu disse, né? Sem acepção, porque ali ele está castigando o próprio Filho em nosso lugar. Veja que Deus, por ter Cristo aceitado pagar o nosso preço, a Bíblia não diz que Deus teve pena, que Deus teve dó, que Deus teve misericórdia de Jesus. Não, a Bíblia, pelo contrário, a Bíblia afirma em Isaías 53 que agradou ao Pai moê-lo. Agradou o Pai moê-lo, fazendo enfermar. Deus estava ali, né, castigando o seu Filho, despejando sobre ele a sua ira, e isso estava satisfazendo a Deus. Né? Isso coloca por terra a tese que algumas pessoas apresentam, quando é apresentado para eles o sacrifício da cruz, e a obrigação que eles têm como seres humanos pecadores em aceitar a Cristo, né? Quando dizem, né, não, Deus é amor e Ele não vai nos castigar. Veja bem, Jesus se ofereceu para morrer em nosso lugar e agradou o Pai moê-lo, fazendo enfermar. Você acha que Ele não vai cobrar de você? Você acha que Ele não vai derramar sua ira sobre você? Pare e pense nisso. Então, a cruz mostra isso. É você que precisa enxergar, porque ela está ali apresentada de uma forma simbólica, tudo isso, né, de uma forma figurativa, tudo isso está sendo exposto na cruz. E nós, a quem interessa o sacrifício ali apresentado, temos que buscar, entender e compreender tudo que Deus está expressando na cruz, para poder tirar dali o melhor proveito para a nossa vida. Né, e se salvar da condenação eterna. Veja que a cruz é um momento em que Deus está demonstrando o seu amor, né, e também a sua misericórdia e a sua graça para nos livrar da condenação. Este é o propósito da cruz. Então a gente precisa perceber isso. Então veja bem, fica expresso ali na cruz que Deus concede o perdão a quem obedece, né, e também fica expresso de como receberá o castigo para quem o rejeita, não importando quem seja. Por fim, a cruz mostra que o perdão vem primeiro para quem recebe, e o castigo virá depois para quem o rejeitar. Né? Para quem recebe, né, a Cristo como seu Salvador, nós já lemos o texto aqui de Romanos 5:1, né, está justificado pela fé, né? A ira de Deus é retirada sobre essa pessoa. Romanos 8:1 sobre esta pessoa que agora está em Cristo, ou seja, que aceitou o sacrifício de Cristo, já não há nenhuma condenação, né? E assim por diante. Então a absorção vem primeiro para aqueles que aceitam. O castigo, né, vem em forma da lei da semeadura, né, também, porque aquilo que o homem plantar, isso ceifará, e também vem no dia do juízo final, né? Ali o castigo será dado de forma crucial, né? sem poder de intercessão, sem poder de apelação. Ali é a sentença final. Então, a oportunidade ela acontece no dia de hoje. Então, é hoje que eu tenho que tomar essa decisão de receber o perdão, né? De aceitar o sacrifício e receber o perdão para desviar de mim a ira de Deus. Desse modo, irmãos, olhando para o juízo final, onde todas as coisas serão julgadas à luz da justiça de Deus, entendemos que os pecadores acumulados, ou melhor, os pecados acumulados finalmente serão tratados, né? Então, os pecados aí acumulados no juízo final, finalmente eles serão tratados. Veja o que diz Mateus 16:27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, né? Ou seja, depois, juntamente com a igreja, né, Jesus virá, depois do milênio, né, Jesus virá na glória do Pai, com os seus anjos, né, e com a igreja, e então dará a cada um segundo as suas obras. Como eu disse anteriormente, né, assim como o crente que aceita Jesus e tem sobre si o perdão, né, e anda nas boas obras que Deus preparou de antemão para que ele andasse, receberá o galardão, né, por aquilo que fez de bom. Também os que rejeitaram receberão a sentença, que é a condenação eterna no lago de fogo, no inferno, né, e acrescentará também punições individuais, né? Serão acrescentadas punições individuais segundo as suas obras. Então podemos afirmar, podemos dizer que
pessoas serão mais castigadas do que outras, porque há sempre uma justificativa, né? Quando você vai falar do amor de Cristo, quando você vai falar daquilo que Deus demonstra através da mensagem da cruz, muitas pessoas se defendem, né? Não aceitando o sacrifício, se defende dizendo que ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa justa, ela nunca roubou, nunca matou, né? Mas não é isso o critério que Deus estabelece para você ser salvo da condenação eterna. O critério estabelecido por Deus para você ser salvo, ser livre da sua ira, é aceitar o sacrifício que Ele fez na pessoa do seu filho. Se você não aceitar, você está condenado, você já está condenado, né? E consequentemente, as suas obras serão consideradas más, e além de receber o castigo eterno, que é a condenação no lago de fogo, você ainda receberá punições, né, individuais na prática da sua vida, na sua vida diária. Tudo aquilo que você fez de mal será acrescentado como castigo, né? Então é preciso entender a soteriologia, que é a doutrina da salvação, para você não ser condenado naquele dia, né? E a oportunidade se chama hoje. Então veja bem, no entanto, né, as coisas que acontecem aqui hoje deixam que Deus, né, uma observação que nós estamos falando aqui, né, porque alguém quer fazer justiça, alguém quer fazer justiça com as próprias mãos, né, só que a justiça do homem é considerada por Deus como trapo de imundície, né, ela não serve, ela está manchada, mesmo porque ninguém aqui é justo, né, é perfeito para querer aplicar a justiça. O único que pode é Deus, né? O único que pode é Jesus. Então, há um conselho para nós hoje, as coisas que acontecem aqui hoje, deixam que Deus seja Deus, né? E não procure encontrar justiça em um mundo que jaz no maligno. Como nós vamos querer que haja justiça hoje aqui, né? Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, como a gente vai querer que haja justiça num mundo em que o próprio Jesus diz que jaz no maligno? Jaz no maligno. Então a gente tem que entender, né? Deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer, deixa Deus agir, porque Deus é sábio, Deus sabe o que faz, né? A gente não sabe o que fala. Agora vamos lá. B, ainda olhando para o juízo realizado na cruz, nós vemos quando o apóstolo Paulo disse aos atenienses, né? O que ele disse? Ele disse assim: Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Olha só, Paulo está dizendo, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, o dia do juízo final, com justiça por meio de um varão. Que varão é esse? Né? Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, né? Esse varão é Jesus. Deus acreditou ele, né, quando ele se ofereceu na cruz do Calvário. Ele morreu e ao terceiro dia a Bíblia diz que ele ressurgiu dentre os mortos. Daí ele ser creditado, ele ser alguém respeitado, alguém que tem autoridade, alguém que tem poder, alguém que tem honra, alguém que tem glória, alguém que fez justiça, alguém que praticou a justiça, né? Então ele tem autoridade e poder. Então Deus preparou esse varão e preparou o dia em que esse varão há de aplicar a justiça, né? Então a gente precisa compreender isso, né? A Bíblia fala que Deus o acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículo de número 31. Agora, se você gosta das coisas certas e é a favor de que a justiça seja feita, só existe uma maneira de você fazer parte disso. Que maneira é essa? Aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Fazendo parte do corpo de Cristo, pois a estes que fazem parte do corpo de Cristo, assiste o direito de julgar o mundo, né? Naquele dia que Deus reservou julgar juntamente com o seu Filho, né? Em 1 Coríntios, o próprio apóstolo Paulo, ele também diz no capítulo 6, no versículo 2, ele disse assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Né? Então, a nós foi dado também esse direito, né? E desde que aceitamos a Cristo e permaneçamos, né, na presença dele. Agora, segundo ponto, de que maneira a cruz revela a justiça de Deus? Olha aí, nós vamos agora
aprofundar um pouquinho mais a respeito de que maneira a cruz revela a justiça de Deus. A cruz, ela revela a justiça de Deus de duas maneiras, como nós já falamos, né? De forma pessoal e de forma geral. Então, de forma geral, como vimos no ponto anterior, ela acontecerá no juízo final, para aqueles que não quiseram fazer de forma individual, né? Que quer seja por não crer em Deus, né? Ou seja, não acreditou naquilo que foi apresentado a ele, né? O sacrifício da cruz, o cenário da cruz, não acreditou, eu não aceito, eu não quero. Então, esse será julgado de forma geral, ou seja, com todos juntos, né? Será julgado de forma geral, recebendo a sentença. E de forma individual ele receberá o castigo pela vida que teve, né? Pela prática que teve na vida pregressa dele. Então, Deus irá cobrá-los, né? Como exemplificou na cruz. Como ele exemplificou na cruz, que ali seria cobrado, né? De todo aquele que pecasse, de todo aquele que desobedecesse. Você vê que ele não hesitou em castigar o próprio filho, que se ofereceu para pagar o preço do nosso erro, né? Se oferecendo como pecador lá na cruz do Calvário, como aquele que receberia o pecado. Deus não hesitou em castigar o seu filho. Assim também não hesitará em castigar aqueles que não aceitaram o sacrifício apresentado por ele na cruz do Calvário. Deus não hesitará em castigá-los. Agora, não importa, né, se a pessoa ela não creu, né, no sacrifício, não importa se ela, por ignorância, né, não entendeu, isso não importa, mesmo porque a nós, a igreja, foi dada, né, como ministério, como serviço, a proclamação da palavra da reconciliação. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma exigência de Deus para aqueles que recebem o perdão, anunciar, levar essa palavra de reconciliação a outros que ainda não entendeu, que ainda não conseguiu compreender o cenário da cruz, que ainda não percebeu que ali está demonstrado o amor de Deus, né? O perdão, a salvação, a libertação, né? A purificação, para que a ira de Deus não repouse sobre essas pessoas. Então, nós estamos aqui, né, lhe transmitindo de forma mais minuciosa, de forma mais clara, para que você possa entender e tomar a sua decisão. Agora, o fato de ignorar, fechar os olhos, não eximirá você da condenação, né? Deus que conhece os corações, Deus que prescruta os corações, que examina os corações, saberá que você teve a oportunidade e por negligência, por arrogância, por qualquer outro sentimento, você não quis aceitar. Então, naquele dia, ele irá executar o seu juízo, a sua ira, a sua cólera sobre você. Então, é necessário que você tome a sua decisão. Ou ainda, né, por se acharem, existe aqueles que ainda por se acharem espertos, né, usam como pretexto, né, a questão de que Deus é amor, né, e sendo assim não o castigará, né, com sua ira. Quem pensa dessa forma, né, não entende que o que Deus fez na cruz é a expressão exata do seu amor, né? Ou seja, o amor de Deus, ele é, em outras palavras, né, ele é expresso na morte do Filho, né? Ou seja, Deus está disposto, pelo seu amor a nós, a castigar o seu próprio Filho para que nós sejamos perdoados. Então o amor de Deus, ele já foi manifesto, ele não será manifesto, né? É nós que temos que entender que para receber o amor de Deus e não a condenação, precisamos aceitar o fato de ele ter castigado o seu Filho. Então, Deus é amor, mas ele também é justiça. E a justiça, o amor já foi manifesto. A justiça, ela acontece de forma individual, né? Em primeira instância, naqueles que recebem o sacrifício, e em segunda instância, naqueles que não recebem, a justiça será aplicada, né? E nesse caso, né, para a sua condenação, para seu prejuízo. Hoje, para seu benefício e para o seu benefício, mas naquele dia, né, para a sua condenação e para o seu prejuízo. Então é você que tem que decidir. Então, em outras palavras, a morte do seu filho na cruz mostra o quanto Deus nos ama, a ponto de esmagar seu filho, né, para não nos esmagar. Mas também mostra que ele é capaz de fazer
o que ele é capaz de fazer para castigar aqueles que não aceitarem, né? Não aceitarem o sacrifício do seu filho para cumprir a justiça. E Deus não volta atrás, né? Aquilo que ele disse ao primeiro homem, né, continua valendo. O que ele disse ao primeiro homem? Se você me desobedecer, né, certamente você morrerá. Então, o castigo ainda continua valendo. Se você, né, é como se Deus desse uma chance, né? Eu não vou castigar a humanidade inteira, né? Não vou condená-la inteiramente à perdição sem dar uma chance individual a cada um. A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, o pecado alcançou a todos, de tal forma que em Romanos 3, se me falha a memória, 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, todos perderam a chance. Mas, né, como eu disse, Deus deu uma oportunidade de individualmente cada um tomar sua decisão. O Adão tomou a decisão dele, todos nós pagamos, né? E Deus não achou isso justo. Então ele abriu uma oportunidade para que todo mundo tome a sua decisão. É você que decide se vai obedecer a Deus ou não. Se você obedecer, ele é capaz de te perdoar e te absorver. Se você não obedecer, continua valendo a primeira regra. Certamente você vai morrer. Certamente você vai pagar o preço. Então, é nós que tomamos essa decisão. Agora, de forma individual, né, como nós estamos falando aqui, a única coisa que mudou dessa lei, lá do princípio, foi que na colocação dessa lei, Deus disse, se o homem desobedecesse, certamente morreria, né? Então, é a lei que Deus estabeleceu. O que Deus fez? Sendo ele Deus, ele foi lá e colocou, né, no ponto final que estava ali, né, desobedeceu, morre, ponto final, acabou o assunto, não quero conversa, né? Aí Deus foi lá e colocou uma vírgula. Ele disse, todavia, me obedecer, aceitando o meu filho como seu único e suficiente salvador, você não morrerá mais, né? Pelo contrário, eu vou te dar um presente, um dom, vou te dar a vida eterna, porque você aceitou o sacrifício do meu filho. Então, Deus colocou ali, fez uma emenda na lei, colocou uma vírgula ali e prosseguiu, e hoje nós temos esse direito de forma individual, né, para decidir não perecer eternamente. Aí, o que acontece, irmão? Deus colocou aí, né, na história da humanidade, essa vírgula, né, neste ponto final que havia lá em Gênesis. Dessa forma, né, aqueles que não desejam fazer como fez os nossos primeiros pais, obedecendo a Deus, né, recebendo como punição, como salário, né, o pecado, né, que gera a morte, recebem a Cristo, que tem como salário o quê? A vida eterna. Então, é isso que Deus fez para nós. Então, de forma individual, cada um tem que tomar essa decisão. Eu tenho que decidir o que eu quero para a minha vida, né? Continuar fazendo como fez o meu primeiro pai, Adão, ou decidir, né, obedecer e então receber da parte de Deus o perdão e a vida eterna que vem por meio da fé a nós por Cristo Jesus. É tão verdade que lá em Hebreus, né, no capítulo 12, o escritor diz que Jesus é não só o autor da fé, né, porque a fé é o meio pela qual nós recebemos o perdão, recebemos as dádivas de Deus, mas ele diz também que ele não só é o autor, é o consumador, ou seja, Jesus não só criou, estabeleceu o meio pela qual nós recebemos as bênçãos, que é pela fé, como também ele se ofereceu como sacrifício, consumou o ato, né, para que nós tivéssemos o direito de, pela fé, recebermos o perdão do pecado. Então é uma decisão individual, né? A pergunta agora é, e o que é que você vai fazer? Né? Que decisão você vai tomar? Ou melhor, quando você vai fazer isso? Lembrando que o tempo de decidir se chama hoje, né? Por quê? Porque o amanhã não nos pertence. Quem aqui pode garantir com 100% de certeza que amanhã vai estar vivo? Diante disso, né, o tempo que nós temos, ele se chama hoje. Não é à toa que o dia de hoje se chama presente, né? É uma dádiva, é um presente que Deus nos concedeu, né? Ou seja, mais uma oportunidade, mais um presente de tomar essa decisão. Então, cada dia, Deus nos dá um presente. Que presente? A oportunidade de tomar essa decisão. Então, eu quero aqui, como ministro do Evangelho, dizer a você que aproveite, né? Afinal de contas, não é assim,
ninguém vai ficar recebendo presente o tempo todo, né? A oportunidade, ela acontece hoje na minha vida, de modo que a Bíblia mesmo nos adverte. Se hoje você ouvir, né, a palavra da salvação, se hoje você ouvir a pregação do Evangelho, se hoje você ouvir a mensagem da cruz, não endureça o seu coração, né? Não se tenha por arrogante, né? Não se tenha por orgulhoso, mas se renda, se entrega, né? Recebe o perdão, recebe a oportunidade que Deus está te dando de ficar livre da condenação eterna, e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fazendo isso, você vai desviar a ira de Deus, vai receber o perdão, né? Aquele sensação de estar perdoado, de estar aliviado, de o peso sair de sobre si, né? E consequentemente começar a praticar as boas obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nela, né? Seguindo a orientação das Escrituras, né? Você vai ainda receber recompensas, né? Galardões que a Bíblia fala que Jesus já está preparado com eles nas mãos para nos entregar, aquele que vencer, receber, né? E além disso, receber ainda a vida eterna, um corpo glorioso, para estar ao lado de Deus, ao lado de Jesus na eternidade, e desfrutar da glória dele, das maravilhas, das bênçãos que ele tem nos preparado, né? Que há de ser revelada naquele grande e maravilhoso dia, em que a ira dele estará sendo derramada aqui, mas a glória dele estará sendo manifesta àqueles que o obedecerem e aceitarem seu Filho como Salvador. Então, a decisão que nós temos que tomar, ela acontece no dia chamado hoje. Portanto, o amanhã não nos pertence, e se o amanhã não chegar para ti, fatalmente tu estarás no grupo que receberá apenas a sentença da ira de Deus, né? Hoje tu tens a chance de fazer parte do grupo que tem o direito de receber o perdão do Pai e ser reintegrado à família.